dizer que vamos recomeçar. A apresentação inicial foi ótima e dá-nos pistas para o debate agora a seguir, que é sobre os diagnósticos, sobre desigualdade e precariedade. Vamos estar aqui em conjunto o Nuno Nunes, a Ana Rita Matias, a Rosário Mauriti e a Dora Fonseca, vamos começar justamente por esta sequência, não é? E, portanto, para não atrasar mais as comunicações e o nosso debate sobre o tema, dava já a palavra ao Nuno Nunes. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a vossa presença, saudar os organizadores. É com muito gosto que estou presente neste colóquio de grande relevância. Aliás, a comunicação, a apresentação do Sr. Secretário de Estado revelou isso mesmo, a pertinência, a relevância desta temática. O tema da nossa comunicação é o título Desigualdades Sociais e Precariedade na Europa. Começo primeiro por apresentar os objetivos desta comunicação. O nosso objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a precariedade na Europa a partir da problemática das desigualdades sociais. Trata-se de uma investigação que se encontra ainda numa fase exploratória e, portanto, agradeço a vossa compreensão perante esse facto. Esta apresentação, esta comunicação insere-se no projeto Procleu. Este projeto Procleu visa o estudo, a análise das classes sociais e desigualdades na sociedade europeia contemporânea. Esta comunicação é o resultado deste projeto e este projeto é composto pelo António Firmino da Costa, o coordenador, a Rosário Mauriti, a Susana da Cruz Martins, a Ana Lúcia Romão e eu próprio. Nós somos todos investigadores do CIES e também do Observatório das Desigualdades. Bom. Vocês não veem uma parte daqui do ecrã, não é? Melhor tirar as cadeiras, não é? Portanto, e que problemas de investigação nós procuramos responder com este nosso trabalho? A primeira pergunta: o que significa a precariedade no século XXI? O Sr. Secretário de Estado já deu algumas pistas bastante interessantes. Segunda pergunta: que relações é possível estabelecer entre desigualdades e precariedade? Terceira pergunta: a crise e a austeridade agravaram a precariedade na Europa? Quarta pergunta: quantas Europas laborais existem? Portanto, a nossa investigação procurará responder com um conjunto de dados e reflexões a estas 4 perguntas. Bom, o que é que sabemos hoje sobre a precariedade? Vou-vos apenas dar alguns eixos de compreensão da precariedade sobre a ótica das desigualdades. Primeiro, é importante adotarmos uma perspectiva histórica sobre as desigualdades para melhor compreendermos a precariedade contemporânea. Vale a pena, por isso, perspectivar a precariedade contemporânea na história do trabalho e as suas desigualdades e classes sociais ao longo da história da humanidade, sobretudo a partir da Revolução Industrial. Noutros períodos históricos, a precariedade assumiu outras designações mais adequadas às características das condições de trabalho dessas épocas. As sociedades humanas naturalmente progrediram, mas hoje vivemos tempos no mesmo tempo, coexistindo à escala global, e é nesse sentido também devemos entender a precariedade, coexistindo à escala global velhas e novas formas de exploração e de dominação laborais. A precariedade contemporânea nas sociedades desenvolvidas é o resultado de significativas transformações económicas, políticas e sociais que tiveram lugar principalmente a partir do último quartel do século XX. O nosso enfoque é o contexto europeu, analisar a precariedade contemporânea e, portanto, em sociedades modernas, capitalistas, industrializadas e do conhecimento. Para compreendermos a precariedade contemporânea, deveremos considerá-la enquanto efeito da divisão social do trabalho, das instituições dos mercados de trabalho e das tensões à volta dos rumos do Estado de Providência, profundamente dirigidas pelo atual projeto neoliberal. Recentes teorias destacam principalmente a precariedade enquanto fenómeno multidimensional,
com consequências nas esferas subjetivas e da vida cotidiana dos cidadãos. A precariedade contemporânea produz consequências nos sistemas de proteção social, como aqui já foi referido anteriormente pelo Sr. Secretário de Estado do Emprego, e, inclusive, no próprio modelo de desenvolvimento das sociedades contemporâneas, como a própria Helena Carreiras fez referência à democracia, ao próprio desenvolvimento humano integral das sociedades, que não se esgota, obviamente, apenas no indicador PIB, no crescimento económico estrito. Bom, e que indicadores medem a precariedade? Acho que vale a pena fazermos também um estado da arte metodológico sobre como poderemos medir a precariedade contemporânea. As definições de emprego não standard e emprego precário, por parte das organizações internacionais, nomeadamente a OIT e a OCDE, necessitam de um maior aprofundamento. Estas próprias organizações reconhecem que é preciso ir mais longe. E, portanto, ganha cada vez mais terreno científico uma definição de precariedade que não se circunscreva apenas ao vínculo contratual dos trabalhadores e que considera a precariedade como um fenómeno que vai para além da condição de empregado. Kahlberg define... Está bem assim? Ok. Kahlberg define trabalho precário como emprego incerto, imprevisível e comportando acrescidos riscos para os trabalhadores, mas não ter um emprego constitui a forma mais vulnerável de precariedade. Na ótica de Vosko, todos os indivíduos são potencialmente participantes da força de trabalho, mesmo nas fases das transições e ciclos de vida em que poderão estar a viver diversas situações atípicas no mercado de trabalho. Para esta autora, o emprego continua a ser central, mas no conceito de precariedade dever-se-ão incluir, para além dos empregados, todos aqueles que se encontram nas margens, este é um aspecto importante, nas margens dos mercados de trabalho. Ora, quais são as situações laborais geradoras de precariedade efetiva ou potencial e excludentes de básicos direitos de cidadania? Que indicadores poderemos mobilizar para compreendermos a precariedade contemporânea? O desemprego, o emprego temporário, o emprego a tempo parcial, a prestação de serviços e a inatividade constituem indicadores macrosociais agregados de precariedade efetiva ou potencial. Vale igualmente a pena considerar determinados indicadores que permitem um maior grau de especificação, como o desemprego de longa duração, o emprego a tempo parcial involuntário, o SNEF ou a inatividade desencorajada. Mobilizamos, para compreendermos esta precariedade contemporânea, indicadores de desigualdades e que, enquanto esses indicadores de igualdades, enquanto indicadores de desigualdades categoriais, o Estado Nacional, o género e a idade, e na forma de desigualdades distributivas, a escolaridade e os rendimentos. Bom, que dados é que a equipa Procleu está a analisar atualmente? Desenvolvemos uma análise extensiva quantitativa, procurando explorar as escalas de análise nacional dos países e também no plano transnacional, do contexto europeu. As nossas fontes empíricas foram os dados internacionais do Inquérito ao Emprego, o Labour Force Survey, e o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, o SILC. Analisamos a totalidade dos países que atualmente fazem parte da União Europeia, os 28 países europeus. Os dados que apresentaremos primeiro seguem uma perspectiva diacrónica, de modo a traçarmos as principais tendências de evolução da precariedade a partir do século XXI, e depois uma perspectiva sincrónica que procura aprofundar a compreensão sobre as atuais dinâmicas da precariedade no contexto europeu, a partir dos dados mais recentes disponíveis, sobretudo anos de 2015. Bom, comecemos então por analisar o desemprego na União Europeia, segundo o género e escalões etários, entre 2005 e 2015, portanto, nesta perspectiva diacrónica. Até ao início da crise, o desemprego na União Europeia revelava uma tendência de descida, mas que é interrompida para passar a subir e só a partir de 2013 é que começa novamente a baixar, apesar de se manter elevado. O desemprego aumenta à medida que diminui a idade dos trabalhadores europeus.
Os dados revelam o efeito direto da crise sobre o desemprego jovem. Durante este período de referência, nos 3 escalões etários analisados, a taxa de desemprego feminina é quase sempre mais elevada do que a masculina. O aumento do desemprego durante o período da crise é acompanhado pela acumulação de desigualdades categoriais de idade, ser-se jovem, e de género, ser-se mulher. Olhemos agora para o desemprego de longa duração na União Europeia, segundo o género e escalões etários. E, portanto, medido relativamente ao total da população desempregada, o desemprego de longa duração assume proporções preocupantes no contexto da União Europeia. O desemprego de longa duração, apesar de elevado, apresentava uma tendência descendente até o início da crise, mas a partir de 2009 começa a aumentar. O escalão etário 55-64 anos é o mais atingido pelo desemprego de longa duração. As mulheres estão mais expostas que os homens ao desemprego de longa duração no escalão etário 55-64 anos. Olhemos agora para os NEF e para a inatividade na União Europeia, segundo o género, as desigualdades de género, ainda nesta perspectiva diacrónica que vos fiz referência. Os NEF significam, as siglas significam nem emprego, educação ou formação, e, portanto, correspondem à percentagem de população jovem de uma determinada faixa etária e sexo que não trabalha, nem está envolvida em ações de educação ou formação. O número de NEF na União Europeia descia até à eclosão da crise, mas a partir daí a tendência inverte-se. Antes e durante o período da crise, o número de mulheres NEF que vivenciam esta situação é sempre superior à dos homens. Relativamente à inatividade, observa-se que as taxas de inatividade femininas são substancialmente mais elevadas do que as taxas de inatividade masculinas. Olhemos agora para o emprego temporário nos países europeus entre 2005 e 2015. E um aspecto que é fundamental, que devemos ter presente, e que já foi inclusive referido anteriormente, e que é uma tendência transnacional europeia, é que o emprego permanente está gradualmente a diminuir e o novo emprego criado é principalmente de natureza temporária. Portanto, o emprego temporário nos países europeus durante este período, a partir do século XXI, cresceu na maioria dos países europeus. Apesar de grande parte, isto é importante ter noção, apesar de grande parte do emprego destruído durante a crise, ter afetado principalmente os trabalhadores com vínculo contratual não permanente. Portanto, há países que duradouramente continuam a revelar taxas mais elevadas de emprego temporário, como são os casos da Polónia, Espanha e de Portugal, e outros que com a crise se juntaram a este pelotão da frente, como são os casos do Chipre e da Croácia. Apesar de partirem de percentagens mais reduzidas, no período de 10 anos é bastante evidente a subida do emprego temporário na Irlanda, Luxemburgo, Eslováquia e Hungria. Olhemos agora então para o emprego a tempo parcial involuntário nos países europeus, ainda nesta perspectiva diacrónica. O aumento do emprego a tempo parcial ao longo do século XXI tem sido uma tónica constante nas regiões e países do mundo, incluindo a Europa. Portanto, caminhando a par desta tendência de aumento do emprego a tempo parcial, o emprego a tempo parcial involuntário é também ele crescente, antes e durante o período da crise, na maioria dos países europeus. Na Europa, o emprego a tempo parcial involuntário distingue-se entre países com baixas percentagens e outros com elevadas percentagens. E nestes destacam-se os países do Sul e do Sudeste europeus, onde mais de metade do emprego a tempo parcial é involuntário. Portanto, o emprego a tempo parcial involuntário cresceu bastante, sobretudo nos países mais afetados pela crise e pela austeridade. Ou seja, Grécia, Chipre, Espanha, Itália, Portugal e Irlanda. Agora, convido-vos a olharmos, a analisarmos os dados sob uma perspectiva sincrónica, os dados mais atualizados disponíveis, de modo a compreendermos, continuarmos a compreender
a precariedade contemporânea e a importância das desigualdades para a sua compreensão. Emprego temporário nos países europeus, segundo o nível de escolaridade e escalões etários. Na maior parte dos países europeus, o emprego temporário é mais elevado entre os jovens, e principalmente por parte daqueles que possuem o ensino básico. Mas no caso de Portugal e Itália, tal não se verifica. Ou seja, é superior o emprego temporário dos jovens com o ensino secundário superior. No escalão etário 25-64 anos, o emprego temporário é mais saliente por parte dos menos escolarizados. Mas tal situação laboral é também observável nos indivíduos possuindo os restantes graus de ensino. Olhemos também para o emprego a tempo parcial nos países europeus, segundo o género e a escolaridade. O emprego a tempo parcial poderá ser involuntário ou então constituir a expressão de especificidades culturais e institucionais valorizadoras desta forma de emprego. Ou seja, o emprego a tempo parcial não é todo involuntário. Olhando para o emprego a tempo parcial, verifica-se uma clara demarcação entre o oeste e leste europeus. Nos países da Europa Ocidental, com a Holanda a destacar-se, é bastante superior o número de empregos a tempo parcial. Apesar destas diferenças, e apesar de ser emprego a tempo parcial e não involuntário, um fenómeno é transversal a todos os países e reside no facto de serem sempre mais as mulheres que os homens a estarem empregadas a tempo parcial. Nos países europeus, o emprego a tempo parcial é principalmente ocupado por trabalhadores com recursos educativos mais reduzidos. São sobretudo as mulheres com ensino básico e depois as mulheres com ensino secundário aquelas que mais detêm um emprego a tempo parcial na grande parte dos países europeus. O risco de pobreza, já aqui foi falado também. Os trabalhadores em risco de pobreza nos países europeus, à luz do tipo de contrato e tempo de trabalho. Verifica-se em todos os países europeus que é maior a percentagem de risco de pobreza nos trabalhadores temporários, em comparação com os trabalhadores com vínculo permanente. É maior o risco de pobreza trabalhando a tempo parcial do que a tempo completo, na totalidade dos 28 países europeus que compõem a União Europeia. Os países onde é mais elevado o risco de pobreza, com o emprego a tempo parcial, ou seja, Roménia, Portugal, Grécia, Bulgária, Lituânia e Espanha, são simultaneamente países com reduzida incidência de emprego a tempo parcial e elevado emprego a tempo parcial involuntário. Portanto, nestes países, o exercício do trabalho a tempo parcial tende a configurar experiências laborais com perfil desqualificante. Ainda nesta perspectiva sincrónica, olhamos para os desempregados nos países europeus, segundo os escalões etários, segundo a idade e a escolaridade. E o que se observa no contexto europeu é que a escolaridade exerce um efeito de maior proteção relativamente ao desemprego. Em todos os países europeus verifica-se que os indivíduos com uma escolarização superior estão menos permeáveis ao desemprego do que os seus restantes congêneres nacionais. A população com o ensino básico, e nesta a mais jovem, entre 30 e 34 anos, é aquela que mais sofre com o desemprego na União Europeia. Esta é uma regularidade quase transversal a todos os seus países. Finalmente, os inativos nos países europeus, também segundo os escalões etários e a escolaridade. O escalão etário 25-64 anos e 55-64, 25, exatamente. O que se observa é que a inatividade é mais reduzida por parte das populações europeias com escolarização superior. Portanto, os menos inativos são aqueles que na faixa etária 25-64 completaram o ensino superior, com taxas inferiores a 15%, em praticamente todos os países europeus. A inatividade na União Europeia atinge mais os cidadãos com o ensino básico no escalão etário 55-64, com exceção da Grécia, onde mais de 60% de inativos com 55-64 anos possuem o ensino secundário. Conclusões. O que é que podemos concluir deste estudo ainda em fase exploratória? Algumas pistas.
As mulheres, os jovens, os mais idosos, os menos escolarizados e os mais pobres estão mais vulneráveis à precariedade. Os menos qualificados e precários estão mais desprotegidos na atual sociedade do conhecimento. Mas o espectro da precariedade no século XXI é claramente mais amplo, multidimensional e desigual, atingindo cada vez mais categorias de cidadãos. A crise e a austeridade agravaram a precariedade na Europa, em praticamente todas as suas dimensões. Verificou-se um aumento do emprego temporário, do emprego a tempo parcial involuntário, do desemprego e do SNEF. Algo que também podemos constatar, os países do sul da Europa foram particularmente fustigados pela crise e a austeridade e que diretamente se refletiram na degradação dos seus mercados de trabalho. Na Europa laboral do sul, cresceram o emprego temporário, o emprego a tempo parcial involuntário, o desemprego de longa duração e o SNEF. Para fecharmos mesmo, vivemos, portanto, em tempos modernos de precariedade avançada, claramente mais discernível, queremos nós, graças à convocação da problemática das desigualdades. Muito obrigado.